A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje é dia 16 de março, dia 122 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo segundo livro das Crônicas, capítulos 4 ao 6. Hoje também é o 19º dia do nosso propósito de busca pelo Espírito Santo. Dia de ontem tive um probleminha no que diz respeito à postagem do vídeo e acabei postando 3 horas da tarde. Se você for ver no vídeo, eu digo bom dia, mas eu postei à tarde. Eu não percebi que não tinha sido postado, então eu sou meio café com leite ainda no YouTube e esse tipo de erro pode acontecer. Mas esse vídeo de hoje vai ter o dia inteiro para poder assistir e acompanhar o devocional. Se você não viu o vídeo de ontem, vai lá no canal e assiste, porque tem uma palavra abençoada para a sua vida. Amém? Sem mais delongas, como de costume, vamos para a nossa reflexão. A leitura da reflexão é no segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 11. Enquanto você procura na sua Bíblia, deixe seu like no vídeo, compartilhe com quem você ama, porque isso faz muita diferença, não só para a sua vida, mas também para a vida de quem receber e assistir. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar vidas, para curar e para libertar. Então, faça a sua parte e divulgue a palavra de Deus também para outras pessoas que estão longe do Senhor Jesus. Amém? Segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, agora entre parênteses, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram sem respeitarem as suas turmas. E os levitas, que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Essa palavra que nós acabamos de ler nos conta o relato de quando a Arca da Aliança é levada ao templo construído pelo rei Salomão. Nesse momento, nesse dia ímpar na história do povo de Israel e na história da humanidade, a presença de Deus representada pela Arca teria, pela primeira vez, um templo edificado por mãos humanas para ali habitar. E no ato de levar essa arca ao templo, todos aqueles que tinham ofício sacerdotal se prontificaram para servir. Todos eles, sem respeitar, como nós lemos, a escala, todos eles
se prepararam para entregar o seu serviço e a sua adoração ao Senhor. O que isso revela de tão importante para a nossa vida? Isso revela algo extremamente interessante, que existia um protocolo, existia uma turma específica que deveria servir ao Senhor naquela data. Por quê? Existiam muitas pessoas com ofício sacerdotal. Então, se organizava as turmas para que essas pessoas não se atrapalhassem, para que uma não atrapalhasse o serviço da outra. Porém, quando eles perceberam que a presença de Deus estava indo para o lugar devido, eles ignoraram essa escala de serviço, essa turma para prestar o serviço sacerdotal, se purificaram e foram adorar a Deus e engrandecer através de instrumentos e com a própria voz. Eles deixaram de fazer aquilo que era esperado para fazer aquilo que eles consideravam o melhor deles no ato de adoração a Deus. E o fato de todos esses homens quebrarem esse protocolo e se entregarem ao serviço mesmo sem ter obrigação, fez com que a organização e a entrega deles trouxesse a presença de Deus para o templo. Como nós lemos aí no final do versículo 13, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E a Bíblia disse que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, porque a nuvem, que era a glória de Deus, estava enchendo a casa. Então, eles quebraram um protocolo para adorar a Deus. E a presença de Deus encheu o local onde eles estavam. Existem momentos que nós seguimos sistemas e protocolos estipulados pelo homem no que diz respeito ao ato de adoração e de entrega ao Senhor. E esses protocolos nos impedem de alcançar a experiência sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? Como, por exemplo, a questão de entregar, isso é algo até engraçado de dizer, mas entregar papel higiênico para quem está se derramando na presença de Deus dentro de um culto. Eu já falei algumas vezes com pessoas que faziam isso, mas o protocolo de não, eu vou ajudar para a pessoa não borrar a maquiagem, eu vou entregar o papel higiênico para as pessoas enxugarem os olhos, porque elas estão chorando nesse momento de adoração. Esse protocolo desliga certas pessoas, desliga aquela pessoa que está totalmente entregue a Deus. Esse é um protocolo que facilmente pode ser quebrado. É um protocolo que tem uma clara influência no estado espiritual de quem está buscando. Agora, quando nós falamos de protocolos um pouco mais profundos, como por exemplo, o protocolo de não sair do lugar. Tem gente que não sai do lugar no meio de um mover sobrenatural. Tem igrejas que você não pode sair do seu lugar. Tem igrejas que você não pode bater palma. Tem igrejas que não é comum adorar a Deus
com toda a sua energia, mesmo gritando glória e aleluia, que já é mais comum para pessoas que seguem a linha pentecostal. Então, eu já senti a presença de Deus enquanto era cantado o hino da harpa e a igreja estava batendo palma. Eu já senti a presença de Deus no momento de adoração, enquanto eu estava glorificando a Deus e falando em línguas. Mas existem certos lugares que criam protocolos que impedem a liberdade do Espírito. Lembre-se, sempre que você está em um local ou em um momento de culto, quem está no controle desse momento é o Espírito Santo de Deus. Então deixe que o Espírito Santo de Deus te direcione para que você possa viver o sobrenatural. Nós estamos buscando pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui buscando por dons espirituais. E existe um protocolo específico criado única e exclusivamente na nossa mente que nos impede de presenciar a manifestação do Espírito Santo. Que protocolo é esse? Às vezes você não é batizado com o Espírito Santo, você está adorando a Deus, você está buscando, você está pedindo o batismo e vem a vontade de falar em línguas estranhas e você não fala. Porque você fala, não sou batizado. E se eu falar em línguas estranhas sem ser batizado, eu estou agindo de engano. E se for um demônio? E se for coisa da minha cabeça? Então, aquele protocolo criado única e exclusivamente na sua mente te impede de vivenciar o batismo com o Espírito Santo. Nós estamos buscando pelo Espírito Santo e por dons. Aí você está sentindo de falar algo para alguém e fala, não vou falar não, porque eu não ouvi Deus descendo aqui na terra e falando para mim falar. Então é coisa da minha cabeça, é coisa do meu próprio coração. É um protocolo criado, até mesmo sem maldade alguma e sem intenção, no nosso próprio coração. Porque nós temos que ter sensibilidade para ouvir o direcionamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você. Ele vai falar no seu interior, no seu coração. E quando ele falar com você, faça o que ele mandar. Se ele te mandar ir abraçar alguém, vai e abrace. Se ele te mandar ligar para alguém e falar alguma coisa, ligue e fale. Se ele te mandar impor as mãos sobre alguém e profetizar, coloque as suas mãos e profetize. Se o Espírito Santo de Deus te mandar repreender o demônio na vida de alguém, faça exatamente como ele está te mandando. Não tenha medo de quebrar esse protocolo interno que foi levantado dentro do seu coração. Porque o que te impede de ver a glória de Deus se manifestar e te encher são esses protocolos que você mesmo criou. Então, no dia que você estiver disposto, no dia que você estiver disposta a ir contra os seus próprios padrões, as suas próprias regras, então você vai ter grandes chances de ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos em um propósito de busca pelo Espírito Santo. E a palavra que o Senhor me deu essa noite, esse início de dia, é para que nós possamos romper certas barreiras,
para vivenciar, para viver o sobrenatural vindo da parte do Senhor. Então eu te peço, Deus, nos ajude a ter sensibilidade espiritual para entender quando o Senhor está falando conosco. Nos ajude, Deus, a ir contra tudo aquilo que nós idealizamos, que nós pensamos, quando essas coisas não estão alinhadas à Tua vontade. Que nada possa nos impedir de contemplar o Teu mover, a Tua glória, o Teu agir sobre a nossa vida, no ambiente que nós estivermos. Pai, se porventura nós estivermos no transporte público, no serviço, andando na rua, e o Teu Espírito Santo falar conosco no nosso interior, para fazer algo, que nenhum protocolo interno possa nos impedir de fazer aquilo que o Teu Espírito Santo está mandando. Para que dessa forma, independente de onde nós estivermos, independente da circunstância, a Tua glória venha se manifestar e encher o ambiente, para que a Tua presença se torne palpável. Independente de quem esteja no local, independente de qual local seja, que onde nós formos, nós possamos estar disponíveis para vivenciar o agir do Teu Espírito e do Teu poder, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que esse dia de hoje, essa segunda-feira, primeiro dia útil da semana, como diz, né? Mas todos os dias são úteis, né? Mas o primeiro dia útil da semana seja um dia poderoso, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus.